Bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Curso M2F12, que é Física Teórica Experimental 2, né? É o professor Bertola e eu, Rocha. E nós vamos, nesse semestre, fazer a parte teórica experimental juntas na terça-feira à tarde. E nesse semestre a parte teórica é por minha conta. E vou dividir a parte experimental com o professor Bertola, tá? Nessa primeira aula, chamada aula 00, é o plano de ensino, tá ok? Nesse plano de ensino, nós vamos dizer todas as regras do curso, tal, como é que ele vai ser avaliado, tudo isso, tá certo? Bom, eu gosto de começar essa aula 00 discutindo o seguinte: o que faz o engenheiro, tá? Qual é a tarefa do engenheiro, tá? Então, o engenheiro, ele constrói coisas, não é isso? Mas ele não faz aí, né? O engenheiro civil não vai sair para construir uma ponte fazendo a fundação. Nem o engenheiro mecânico vai sair construindo um automóvel fazendo o chassi, né? O que o engenheiro faz primeiro? O engenheiro faz primeiro é o projeto. O engenheiro é um projetista. Primeiro ele faz toda a realidade, tudo o que vai ser, tudo o que vai acontecer no papel, dentro do computador. Então, quando você, por exemplo, vai olhar uma decolagem, por exemplo, de um foguete, né? Você não vai pensar assim, putz, que obra de engenharia, né? Que coisa fantástica. Mas o foguete, ele começou primeiro no papel, né? Uma folha de papel. Ele começou com um projeto, tá? Primeiro, a pessoa calculou todas as forças que agem no foguete, em todo o corpo dele, né? Um corpo rígido. E depois ele começou a resolver essas equações para saber as equações de movimento, para poder prever a posição do foguete em cada instante, tá certo? Então, para fazer isso, primeiro ele teve que fazer um projeto, para depois verificar quais são as forças que a estrutura vai suportar, como é que tem que ser a força de empuxo para levantar todo esse peso. Tudo isso são cálculos baseados nas leis da física, tá certo? Ou seja, sem a física não dá para fazer projeto nenhum, tá? E aí você tem que não só saber as leis da física, mas também tem que resolver as leis da física, né? Tem que resolver as equações. Então você tem que saber também resolver as equações, tem que saber cálculo, tá certo? Então, não dá para fazer projeto, não dá para prever as coisas como vão acontecer, não dá para fazer toda essa engenharia sem saber física e sem saber cálculo, tá certo? Então, o que eu quero dizer é que você precisa se conscientizar, né, se caso você não tenha pensado nisso ainda, que o engenheiro ele tem que saber física e cálculo, e você vai usar isso os 5 anos do curso, tá certo? Aparece com outros nomes lá, mas é física e cálculo, tá? Então nós vamos fazer física nesse segundo semestre, toda a mecânica oscilatória e a termodinâmica, tá? Nós vamos demonstrar os conceitos de movimento harmônico e suas variantes, né? Um harmônico amortecido, um harmônico forçado, e também trabalhar com a termodinâmica, suas primeiras e segundas leis, tá? Tudo isso eu vou ter que derivar essas equações todas com o auxílio do cálculo, tá? Então eu vou usar cálculo diferencial integral todas as aulas, porque isso é uma ferramenta, pessoal, tá? Qualquer projeto de engenharia utiliza isso, tá? Nos laboratórios nós vamos tentar mostrar os conceitos que se aprende na teoria e conseguir tentar fundir os dois para você ter um melhor aproveitamento dos conteúdos, tá certo? Bom, então, eu falo também um pouco nessa aula, nessa primeira parte, como é que você pode ir bem nessa disciplina, tá? Essa disciplina é uma disciplina que requer bastante dedicação, tá? E aí, para isso, você tem que estar sempre concentrado na aula, tá? Todas as aulas vão ser enviadas antes da aula. E você vai poder assistir esse vídeo, você pode pausar o vídeo, voltar,
Ver quantas vezes foi necessário para entender, tá certo? Não entendeu, anota, tá? No dia da aula, no horário da aula, na terça, 1h15, nós vamos nos reunir e vai ser um plantão de dúvidas. Eu vou tirar todas as dúvidas, vou resolver exercícios referentes à aula daquele dia, tá certo? Então é importante que você estude a aula antes da aula, porque eu já vou enviar essa aula antes, tá? E não atrasar o envio do exercício, tá? Toda terça-feira, quando for 14h45, eu vou passar um exercício para você fazer, para você me entregar até as 15h30, lá no Moodle, tá? Então, recomendo que você... É um exercício simples, né? Você faça o exercício e me envie, tá? Isso vai contar a nota. E não pule as aulas. Se você não viu a aula 3, não vai ver a aula 4, tá? Tem que seguir as aulas uma por uma, tá? Bom, cada aula vai ter uma lista de exercícios para você treinar. Então você treina, porque na prova você vai fazer exercícios parecidos com esses, tá certo? Tem que fazer exercícios de modo independente, tá certo? E tentar resolver. Não entendeu? Pergunta na aula do plantão de dúvidas, tá? E, por último, é claro que isso acontece com todas as disciplinas, né? Então você vai ter que gerenciar bem o seu tempo para você poder fazer tudo isso, tá? Dizem que engenheiro é o melhor gerente que tem, né? Então você vai começar a provar isso agora, gerenciando o seu próprio tempo, tá? De maneira otimizada. Concomitantemente às aulas teóricas, teremos as aulas práticas, tá? Que vão seguir mais ou menos o mesmo esquema de física de M1, tá? Você vai ter que fazer um experimento, vai ser virtual, vamos enviar o vídeo para você, você vai analisar o vídeo e depois você vai mandar o relatório, o vídeo relatório lá no Moodle, tá bom? É a mesma coisa, o esquema do laboratório é o mesmo, tá? Bom, o PPC do curso, que é o plano pedagógico do curso, que prevê o seguinte ementa para essa disciplina, né? Primeiro a lei de Hooke e o movimento harmônico simples, né? Chamado sistema massa-mola. Depois nós temos o movimento harmônico amortecido, tá? E o que é, por exemplo, a ressonância, quando ele for forçado, né? O movimento harmônico forçado. Depois um pouquinho de ondulatória, a equação da onda, cordas vibrantes. A parte de fluidos, de fluidostática e fluidodinâmica não está incluída nesse semestre, tá? Você vai ver isso em outra disciplina. Depois vamos ver termodinâmica. Primeira lei, equação da termodinâmica, primeira lei, né? Trabalho, calor. Calorimetria um pouco também. Começando devagarzinho, falando de termômetros. E usar a primeira lei para depois entender a segunda lei de termodinâmica, né? São os ciclos térmicos, o ciclo de Carnot, tá? E terminando o curso com a entropia e a segunda lei da termodinâmica para entender a teoria cinética dos gases. Bom, isso é o que está lá no PPC do curso. No plano de aula, né, ele também já está no SWAP, tá? Tá lá o plano de aula. O plano de aula tem semana a semana o que vai acontecer na aula teórica e na aula de laboratório, tá? Então, o que você tem que saber, né? O que você tem que ver para você ficar por dentro do que está acontecendo na disciplina? Você tem que, primeiro, estar com o plano de aula sempre em mãos, para saber o que está acontecendo em cada aula. Segundo, ter acesso ao e-mail institucional, aquele @aluno.ifisp.edu.br, tá certo? E você vai receber muitas instruções por e-mail. Você tem que estar entrando sempre lá no Moodle, na página da disciplina, tá? E lá que vai ser postado todos os materiais, tá? Você vai ter um site do Dropbox, onde você vai ter os materiais disponíveis para esse curso, material de apoio.
Então nós procuramos deixar bem claro como é que vai ser o curso. Então aqui tem todas as aulas, tá? Tanto teoria como laboratório, tá? Nós temos algumas aulas de sábado, por exemplo, nós temos aula no sábado, já no dia 28, sábado que vem, né? Tá? Por quê? Nós preferimos dar as aulas de sábado logo no começo, porque depois no final fica mais tranquilo para vocês, tá? Nós precisamos de 4 aulas aos sábados para completar o programa. E aí nós vamos ter então já nesse mês de dezembro 2 aulas aos sábados, tá? E depois nós vamos parar dia 22 de dezembro e voltamos no dia 12 de janeiro, tá? E nós vamos ter a prova P1 logo no dia 19 de janeiro, tá? No dia da prova também tem aula de laboratório, vai se esquecer disso, tá? E aí continua as aulas até a prova P2, que vai ser no dia 9 de março, tá? E o semestre termina 23 de março, tá? Bom, o livro-texto, nós temos 2 livros, né? Um de teoria e um de laboratório. O de teoria é o Física 2, do Young and Friedman. Esse livro está disponível tanto no Dropbox como também lá na biblioteca virtual da Pearson, lá no Instituto. Tem uma biblioteca virtual, você pode entrar lá e pegar, né, o livro, tá certo? O livro de laboratório é o livro do Vuolo, tá certo? Esse livro, infelizmente, não é mais editado, mas você pode conseguir ele em diversas livrarias de sebo ou também na internet, tá bom? Sempre que eu fizer referência nos experimentos a esse livro, eu vou fornecer o material, tá bom? Como é que você vai ser a avaliação? A avaliação são três coisas, atividades para avaliação, tá? Primeira atividade é as provas, que são 2 provas, valem 40%. Depois você vai ter 8 exercícios que você vai entregar em 8 semanas diferentes no Moodle. Sempre começa às 14h45 e termina às 15h30, tá? São exercícios simples, tá? E já nessa semana, no dia 24, tem o primeiro exercício que é um teste só, não vai valer nota, para ver se você consegue submeter direitinho, tá? E tem os relatórios, né? Vocês vão ter 6 vídeo-relatórios, você vai ter também 40% de valor. Então aqui, ó, as provas valem 40%, os relatórios 40%, e os exercícios que você entrega pelo Moodle, 20%. Total, 100, tá? As tarefas, exercícios, é tudo feito lá no Moodle, né? Os exercícios e os relatórios entreguem lá na forma de tarefa. Você já viu isso no primeiro semestre, tá? Não é problema para você. Bom, se você tiver entre 4 e 6, se você tiver média 6, você está aprovado. Se você tiver entre 4 e 6, você faz o IFA, tá certo? Se tiver menos que 4, você está reprovado. Você já viu tudo isso aí antes, né? Tá bom? Qualquer dúvida depois você me pergunta. A prova substitutiva, tá errado aqui, né? A substitutiva é dia 16 de março. Se você perder uma prova, você pode fazer a prova substitutiva, tá bom? E aí você vai ter que comparecer no dia 16 de março, né? Comparecer não, ficar disponível, né? Para fazer essa prova, tá? E você tem que me mandar um e-mail justificando por que você não fez a P1 ou você não fez a P2, tá? E depois, nós vamos ter uma vista de prova. Se você quiser comparar o gabarito que você já vai ter da prova com a prova, você pode discutir comigo, né? Aí nós vamos marcar um dia para isso, tá? Beleza? Bom, nós vamos contar a presença pelas aulas síncronas das terças-feiras, tá? Então, em alguma hora você tem que entrar lá e marcar a presença. Se você não marcar a presença nas terças-feiras, você fica com falta, tá? Então, esse plantão de dúvidas das terças-feiras vão ser presenciais. Você tem que marcar a presença lá na aula no ambiente Moodle, tá bom? No plantão de dúvidas. Depois, nós incentivamos que você use calculadora bastante para você treinar,
que você vai usar muito a calculadora, muito mesmo. Então você tem que treinar, saber bem ela, porque numa prova, no terceiro semestre já vai ser presencial, né? Então você vai ter que, no próximo semestre, então você vai ter que saber usar a calculadora numa prova, tá? Então use sempre ela com bastante intensidade, tá bom? Bom, disciplina não vai ter problema esse semestre, porque tu tá tranquilo, né? Não tem interação, né, presencial. Então é isso. Eu acredito que eu tenha falado sobre todos os tópicos, né? E eu quero só comentar que essas regras são dadas agora para que não haja dúvidas, né? Depois que você não seja surpreendido, né? Então todas as atividades estão descritas no plano de aulas e as datas de entrega vão estar todas no Moodle, tá certo? Então não tem problema de você estar sem essa informação. E eu lembro para você então que são o nosso tripé de, de, de manter o curso em dia é olhar o plano de aula, olhar o site no Moodle e olhar o e-mail institucional. Essas três coisas sincronizadas é que te mantém informado sobre a disciplina, tá bom? Não deixe de usar essas três coisas durante esse curso, beleza? Então agora vamos começar a aula 1, tá bom? Qualquer coisa, qualquer problema, não entendeu alguma coisa aqui no plano de aulas, a gente conversa na terça-feira. Pode perguntar à vontade, tá? Então até mais.